Veja só, em resposta aos apelos da população, o Senado praticamente se rebaixou à insignificância de nada poder fazer em relação aos ministros semideuses do STF. Senadores que não assinaram o requerimento da CPI da Lava Toga, cujo pedido de instalação será analisado pela CCJ do Senado a pedido de Davi Alcolumbre, acham que o trabalho da comissão, se instalada, não será eficaz. Um ex-governador que hoje está no Senado abriu o jogo e comentou: "Vamos supor que a gente aprovasse a convocação de um ministro do Supremo. Aí eles criam lá um jeito, alguma coisa, alguma decisão para que o ministro não venha. E aí, você acha que o ministro do Supremo viria mesmo ao Senado para ser sabatinado em uma CPI chamada de Lava Toga? E se o ministro convocado não viesse, a gente ia fazer o quê? Mandar prender ministro do Supremo? É uma situação complicada. Isso quer dizer que ministros do Supremo, se cometeram ou cometerem qualquer tipo de crime, por mais nocivo à República que tenha sido ou que venha a ser, nunca serão investigados ou punidos. Tá aí porque eles fazem tudo o que bem entendem, do jeito que querem, quando querem e para quem eles quiserem. Isso é uma afronta à justiça, isso é um desrespeito com a sociedade brasileira e isso é uma demonstração de que os senadores da República são incapazes de atender os anseios da sociedade que os elegeu. Não pagam para ver, têm medo, portanto não servem para nada e não são merecedores da confiança da população. O Congresso Nacional como um todo está devendo, tem colocado barreiras para assuntos de extrema necessidade ao país, tem dado demonstrações de que não quer mudanças. Não está atendendo à convocação da sociedade brasileira para a reestruturação do Brasil. Continuam com a esperança de preservar as velhas práticas nada republicanas de barganhar privilégios em troca de voto. Bolsonaro, Moro e Guedes estão amarrados, pois necessitam desses elementos para aprovar as reformas essenciais para o Brasil sair do atoleiro e, enfim, ter um pouco de prosperidade e mais segurança. Senadores e deputados, cumpram seu dever, façam seu trabalho direito ou caiam fora daí, porque não foi para isso que vocês receberam a confiança e os votos dos cidadãos de bem do Brasil. Eu queria que o tempo passasse devagarinho, para cada momentinho. Boa parte da opinião pública vive numa espécie de camisa de força mental, sem perceber que está sendo manipulada pela extrema imprensa. É verdade que Bolsonaro poderia assumir uma posição mais firme e fazer corpo a corpo com líderes partidários, mesmo sem utilizar o velho toma lá da cá. Mas também é verdade que ao Congresso bastaria aprovar a reforma que é imprescindível para o Brasil, ou não. A verdade é que o establishment brasileiro nunca quis saber de Bolsonaro e trama sua derrubada de todas as formas. O mesmo acontece nos Estados Unidos com Trump, desde que ele lançou a sua candidatura. Inclusive, as alegações contra Bolsonaro são as mesmas. Ele não seria apto ao cargo. Bolsonaro não mudou uma vírgula da proposta que o elegeu. Disse que faria um governo liberal e que buscaria combater a violência e a corrupção. Os projetos enviados ao Congresso, além de outras medidas, estão totalmente alinhadas com tais propostas eleitorais. Já o Legislativo e o Judiciário vão em direção oposta. Não perdem a oportunidade de tomar medidas que protejam a velha política podre, responsável pela destruição do país. Barraram o pacote anticrime e jogaram a corrupção e a lavagem de dinheiro para a justiça eleitoral, por exemplo. A extrema imprensa, dominada pela mais radical militância esquerdista, segue o ritmo de campanha, sistematicamente ridicularizando Bolsonaro e buscando a sua derrubada. Não deixa de ser irônico ver esse pessoal implorando pela intervenção militar no governo. Além da aversão ideológica, a imprensa chora a perda de centenas de milhões de reais em verbas públicas cortadas por Bolsonaro. A choradeira se estende à nata do funcionalismo público, maior perdedora de privilégios caso passe a Previdência. Os mega empresários acostumados com o combo BNDES, obras, pedidos superfaturados, subsídios e reserva de mercado, também não estão contentes com o novo governo, assim como a Faria Lima, que prefere o atalho da velha corrupção para aprovar logo a Previdência. Os privilegiados de sempre se unem para impedir qualquer mudança.
Manipulam o povo, aparentemente de volta à condição de escravo após um breve despertar que derrubou o projeto venezuelano do PT e elegeu um candidato para fazer justamente o que está fazendo. Ou as pessoas de bem desse país se despertam novamente e passam a apoiar Bolsonaro mais ativamente, ou teremos um golpe implícito ou explícito. A grande mídia odeia o Bolsonaro, isso é fato, mas não pense que esse ódio se deve ao fato de Bolsonaro ser de direita, ou por ele ser militar, ou por ele não pintar o cabelo de rosa. O articulista e repórter Otto Dantas revelou em um artigo no Jornal da Cidade Online os dados que explicam o motivo da guerra travada entre o conglomerado da grande imprensa brasileira contra o presidente da República Jair Messias Bolsonaro. Agora podemos ver em dados o real motivo de tanta fake news e ataques contra o governo. O bolso está ardendo. A perda bilionária de recursos publicitários do governo federal é efetivamente a grande razão da revolta da grande mídia, que sempre sobreviveu bancada pelos generosos cofres públicos. Um gráfico produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República elucida os motivos dos ataques constantes sofridos pelo atual governo. Infelizmente, a grande imprensa nacional acostumou-se a viver fartamente subvencionada por generosos recursos oficiais. Desde FHC, a gastança é absurda. Bilhões e bilhões para efetivamente direcionar os veículos de comunicação. O Tucano chegou a torrar em apenas um ano quase 2 bilhões de reais com publicidade. Porém, o ápice da irresponsabilidade aconteceu nos governos do meliante Lula e da irracional Dilma Rousseff, quando quase 30 bilhões de reais foram dilapidados. A previsão do atual governo para 2019 é de apenas 150 milhões de reais. Para efeito comparativo, se esse gasto fosse mantido pelos próximos 10 anos e somados, chegariam a 75% do que foi gasto em um único ano nos governos anteriores com a imprensa. Deu para entender o motivo da revolta? Fica aqui uma sugestão, ou melhor, uma pergunta ao governo. E quando teremos a Lava Jato da imprensa? You were born a girl. You will always be underestimated, overlooked, and ignored. Good. Use that, and be the girl no one saw coming. He's trying to give you a normal life. But I'm not normal, am I? Still just a rat in a cage. Oi, tudo bom? Nós somos a Easy Invest, uma corretora de Rapidinhas. No almoço da paz, Guedes e Maia entenderam que os atritos recentes fazem parte de uma curva de aprendizado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai ampliar a participação na articulação política e passará a receber grupos de 15 parlamentares para discutir a aprovação da reforma da Previdência. A decisão foi tomada após reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em que foi selada uma trégua nos atritos recentes envolvendo executivo e legislativo. Ministro e deputado definiram como eixo de governabilidade a agenda econômica liberal. A guerra continua, apenas entra na fase de fingimento de que uma pacificação é possível. Não é. As partes em conflito institucional têm apenas uma prioridade: cuidar da manutenção dos próprios interesses e privilégios. Depois, o que vier é lucro. A classe política segue em descrédito, porém super bem remunerada, mesmo ainda não mordendo o que o presidente Jair Bolsonaro ainda não permite. As reformas sairão do jeito que der. A economia também sairá da letargia, porque não tem outro jeito. Triste é que o jeitinho brasileiro está longe de ser varrido da nossa cultura. Mas a previsão é que as coisas vão melhorar e poderemos nos aposentar. Sigamos pela reta final. Estamos na contagem regressiva. A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira a CPI do BNDES.
Essa é a terceira vez que os esquemas do PT no BNDES são investigados, e dessa vez espera-se que os brasileiros obtenham os resultados que esperam. Entre os deputados que estão entre os membros titulares estão Paulo Eduardo Martins e Kim Kataguiri. Ambos representam fortes lideranças da nova política. Durante os governos petistas, mais de 1,2 trilhão de reais foram emprestados para empresas amigas como JBS e BRF, que já delataram Lula, Dilma e seus asseclas. Além disso, diversos conluios com ditaduras socialistas e empreiteiras enroladas na Lava Jato também foram beneficiadas com dinheiro do banco. Em uma lista protocolada na última quinta-feira, consta o nome de Dilma Rousseff, Eike Batista, Guido Mantega, Joesley Batista, Marcelo Odebrecht e outros. Esses nomes são os de pessoas que deverão ser convocadas a prestar esclarecimentos no plenário da Câmara. Vai ter muita podridão revelada. O Brasil aguarda por esse dia. Wish I could touch you. Quando a vida te afasta, We need that touch from the one we love almost as much as we need air to breathe. o amor te fortalece. 5 feet apart. Are you in? A 5 passos de você. Hoje nos cinemas. O PT se borra de medo do general Mourão, que é considerado pelos esquerdistas uma espécie de vacina contra pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Pensando nisso, o PT orquestra manobra para eliminar Mourão da linha sucessória. 2 deputados do PT, Henrique Fontana e Paulo Teixeira, protocolaram uma PEC propondo eleições indiretas em 90 dias para os casos de afastamento de presidentes, governadores e prefeitos. A proposta está sendo chamada de PEC anti-Mourão, em referência ao vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Os petistas argumentam que o vice foi eleito para cumprir a função de vice e que, caso o vice queira assumir o executivo, deve concorrer como titular. Ao que parece, o PT ficou bastante traumatizado com a derrubada de Dilma e a ascensão de Michel Temer. Mas ainda assim não compreenderam que quem assume, caso o presidente, governador ou prefeito seja afastado, é o vice.